Fala galera, estamos de volta, hein? Para o tradicionalíssimo vídeo das sextas-feiras. São Paulo, nessa quinta-feira, foi derrotado em casa para o Palmeiras 1-0 no Morumbi. E além do jogo, o São Paulo fez um segundo tempo interessante até, mas primeiro tempo ruim, sobretudo no começo. Mas também, mais uma vez, chamou a atenção a coletiva do Rogério Ceni. Boas coletivas, como sempre. Às vezes mais animado, às vezes mais desanimado. Mas ontem alguns pontos chamaram a atenção da coletiva. A descascada que ele deu no médico do São Paulo e a questão do Pedrinho, que o Rogério conversou com o Pedrinho, o jogador que foi do Corinthians, e gosta muito dele e tal, mas não vai contratar e não vai jogar no São Paulo. Ficou todo mundo espantado. O que aconteceu? Por que o cara vai lá e conversa com o Pedrinho, adora o Pedrinho, mas de repente fala que não tem negociação, não acontece nada? O São Paulo Arnaldo, informou aí que só vai contratar em último caso, porque vai tentar priorizar a questão de pagar os atrasados para os jogadores. Eu quero ouvir do Arnaldo sobre esse assunto, já temos apurações, desdobramentos sobre isso, tanto a história do médico do São Paulo, quanto essa história do Pedrinho, e por que não o David Neres, que está aí, voltando da Ucrânia também, e é um bom jogador, jogou inclusive com o Rogério, se eu não me engano, na outra passagem dele, ou não, acho que saiu antes, né? Saiu pouco antes do Rogério assumir. O Verdade, Rogério verdade. não conseguiu contar com ele. Então a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes de passar a bola para o Arnaldo, quero dizer que esse vídeo tem o apoio do OneFootball, que está na frente o QR Code do Arnaldo aí. O OneFootball, que é o aplicativo de futebol, que tem notícias, tempo real, estatísticas, um monte de coisa de mais de 200 times do Brasil e do exterior. Cada vez que você acessa esse QR Code que está aí na tela do Arnaldo, que também o link que está na descrição, você ajuda o nosso canal. Entendeu? Então faça isso, porque é de graça. E você tem o campeonato alemão de graça, que está na sua reta final. Tem o campeonato japonês de graça. Tem vários campeonatos nacionais pelo Brasil. E olha o que tem também. Vou até deixar na frente da cara do Arnaldo. Ó. Campeonato Carioca no OneFootball. Também tem o Campeonato Catarinense no OneFootball. Também tem o Campeonato Paranaense no OneFootball. Entendeu? Então baixa aí o OneFootball, o aplicativo, e seja feliz. Arnaldo, vamos lá. Primeiro vamos falar dessa questão do Pedrinho. O Rogério me pareceu meio nervoso até, né? Meio contrariado com essa questão. Falou 3 minutos com o Pedrinho, falaram que eram 30 e não tem mais negócio. Não tem Pedrinho. Tironi, foi o ponto da coletiva, mais do que a derrota ou as perguntas sobre a derrota, foi o ponto que tirou ele do sério, né? A pergunta sobre a conversa que ele teria tido com o Pedrinho. E teve, né? Porque ele admitiu, como ele falou, como você falou, de 3 minutos, embora o empresário do Pedrinho, Will Dantas, tenha dito que foi uma conversa de 30 minutos. Para resumir a história, o Pedrinho, um dos jogadores, saiu do Benfica, foi para o Shakhtar, um dos jogadores do futebol ucraniano no momento, foi o primeiro que, ao voltar ao Brasil, seu empresário disse que tentaria, em uma semana, definir a situação dele, queria vê-lo jogando, possivelmente no futebol brasileiro, o mais rápido possível. O que aconteceu? O empresário foi sondando todos os clubes de São Paulo, inclusive os rivais do Corinthians, ofereceu ao Palmeiras, ofereceu ao São Paulo, ofereceu a outros times. Em relação ao São Paulo, dizendo que o Pedrinho, esse era o atrativo, toparia nesse contrato aí, tampão de 6 meses, até quando durar a determinação da FIFA, ganhar muito menos do que ele ganha na Ucrânia, que são aqueles salários absurdos. E a partir daí, o São Paulo, em termos financeiros, passou a entender aquela oportunidade de mercado para colocar na folha salarial e aí, digamos, promover um encontro telefônico entre Rogério Ceni e Pedrinho, para o Rogério Ceni explicar o que ele gostaria, como é que está o São Paulo hoje e tudo mais. E esse encontro, segundo o Rogério, durou 3 minutos e tantos segundos, ele mostrou até o celular dele, e não 30 minutos, como disse o empresário. O que deixou o Rogério enfurecido? O vazamento dessa informação, que torna a possibilidade da negociação praticamente nulo, e a quebra de confiança com o empresário. Não porque
falou 3 e não 30 minutos, mas porque vazou a conversa e assim a negociação só progrediria. Isso foi a apuração que eu fiz, e que o Rogério deixou isso como condição se permanecesse tudo sob sigilo até que o Pedrinho assinasse o seu contrato e tal. Como vazou, e aí já vazou para outro, e ele percebeu que o Pedrinho foi oferecido para outros clubes, inclusive o Palmeiras, o São Paulo saiu da parada e o Rogério saiu da parada, textualmente falando que não tem mais interesse em contar com o jogador, embora tecnicamente agrade ao Rogério. Ele também disse, né, Tironi? É de 1 contra 1, é rápido, é habilidoso e tudo mais. É o jogador que o Rogério gostaria, é o tipo de jogador que o Rogério gostaria de contar para completar o elenco do São Paulo. Então, por uma quebra de confiança, questão de empresário, o Pedrinho foi descartado definitivamente pela diretoria do São Paulo e pelo treinador do São Paulo. Que, aliás, agora se confundem. Você não sabe, o Rogério hoje talvez tenha, com todas as cartas na manga, o poder de veto ou de aceitação maior até do que da diretoria. Detalhe que o Rogério já, não com essa força e com essa forma, ele fazia isso nos tempos de jogador, né? Conversava com outros jogadores. Isso. Tem a famosa conversa que ele teve com o Aloysio Chulapa, antes do Aloysio Chulapa ser contratado. O Rogério já fazia um pouco isso quando era jogador, e agora, como treinador e manda-chuva do São Paulo, vai fazendo mais ainda, vai tomando conta. Eu não acho ruim, a gente já conversou sobre isso, né, Arnaldo? Num clube que, na situação que está o São Paulo tal, você tem um cara que toma conta, e um cara do tamanho do Rogério, eu não acho ruim. Acho que é até positivo, resvala na história do médico que a gente vai falar também. Agora é o seguinte, Pedrinho, era um cara que não estava exatamente no radar, pelo menos da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo falava mais do David Neres, que também está na Ucrânia, que também está voltando, voltou já, saiu de lá e, pode ser, o David Neres jogou no São Paulo, foi revelado no São Paulo, sobre ele ser contratado, ou o São Paulo tentar contratar ele. Só quero falar mais uma vez que esta live tem o apoio do OneFootball. Olha o QR Code atrapalhando o Arnaldo de novo ali, ó, na frente dele. Se você acessar esse QR Code que está na tela, você vai para o OneFootball, que é um aplicativo de futebol que tem notícias, tempo real, estatísticas, tudo sobre o David Neres, por exemplo, sobre o Pedrinho, sobre o São Paulo. Do São Paulo e de mais de 200 times do Brasil e do exterior. Além de campeonatos que você consegue assistir ao vivo de graça, como o campeonato alemão, ou o campeonato japonês, outros vários campeonatos nacionais de fora do país. E, além disso, o campeonato paranaense você pode ver no OneFootball também. O campeonato catarinense você também pode ver. E o campeonato carioca, olha, atrapalhando aqui na nossa frente, tipo uma tarja. Assista ao campeonato carioca no OneFootball. Como é que eu faço? De duas formas. Ou você vai com o link que está aqui na descrição desse vídeo, ou você usa esse QR Code que está na tela. Vou até deixar ele mais um pouquinho aí para você baixar o QR Code. E quando você faz isso, você ajuda o nosso canal também, cada vez que você baixa o OneFootball. Arnaldo, David Neres, por que não o David Neres, então? Já que não tem Pedrinho, por que o negócio rumou para o Pedrinho e não para o David Neres? E tem chance do David Neres aparecer? Essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, podemos dizer que eles ocupam a mesma função, são canhotos, jogadores de drible, do 1 contra 1, como diz o Rogério, de finalização, sendo que um foi formado no Corinthians, tem toda essa dificuldade, que também acho que pesa nessa negociação com o Pedrinho, né? E o outro foi formado no São Paulo, e o São Paulo não conseguiu aproveitá-lo muito bem no time profissional, como você falou. Teve aqueles bons momentos de lançamento com o Ricardo Gomes, e aí foi logo vendido para o Ajax, e o Rogério não pôde contar com ele. E um jogador identificado com o São Paulo, fez assim várias demonstrações de carinho, continuou falando do São Paulo quando estava no Holanda e tudo mais. Por que não o David Neres? Ou por que o David Neres e não... Por que o David Neres no telefone com o Rogério e não o Pedrinho? Né? Essa é a pergunta. Exatamente. Né? E aí tem uma explicação, Tironi. Assim como o Pedrinho, o David Neres foi para a Ucrânia recentemente, né? Saiu do Ajax e foi para a Ucrânia, foi para o Shakhtar. Diferentemente do Pedrinho e do empresário do Pedrinho, o David Neres e seu staff, pelo menos até o momento,
em nenhuma conversa com os dirigentes do São Paulo, Casares ligou, Belmonte ligou, Muricy, ele cogita ganhar um salário menor do que ele ganha no Shakhtar Donetsk. E essa foi a condição para ele ter trocado o Ajax pelo Shakhtar Donetsk. Ou seja, então no Brasil, por enquanto, porque de repente pode chegar uma situação que ele não se encaixe em outro lugar. Não é a primeira opção dele e do staff dele acertar com o clube brasileiro. Ele não quer diminuir em nada o salário atual que ele ganha. Então, aí fica completamente fora de cogitação para o São Paulo. Não cabe na folha de pagamento. É um salário maior, não tem nem comparação com qualquer jogador que ganha esse salário no São Paulo. Para o Pedrinho, o São Paulo estaria, digamos, oferecendo ali o teto salarial do São Paulo, mas para o David Neres, o quanto ele deseja ganhar, esse teto não contemplaria, estouraria completamente a folha de pagamento, não cabe. Então, hoje eu te digo, não é possível essa negociação e ela só será minimamente cogitável se o David Neres e seu staff definirem nos próximos meses ganhar muito menos do que eles ganham atualmente com a contratação do Shakhtar em relação ao Ajax. Então, não houve nem a possibilidade de uma conversa de treinador com jogador, porque não houve a brecha para negociação para que ele topasse uma eventual proposta do São Paulo. Então, daí veio o plano B, Pedrinho, que é um jogador que, segundo seus agentes, topa ganhar menos nesse momento para continuar em atividade. Essa foi a distinção entre David Neres e Pedrinho em relação ao interesse do São Paulo no momento. Ou seja, por essa grana não vem, e aí imagina-se que ninguém vai querer pagar uma grana tão alta por ele aqui no Brasil. Imagina-se. Então, né? Acho que é importante frisar que, diferentemente do empresário do Pedrinho, que está, o Will Dantas, que está oferecendo, sondando Todo os lugar, clubes, sim. O David Neres e seu staff, eles, de fato, se decidirem, sabe-se lá, em algumas semanas, o negócio aqui, acho que é aceitar jogar no Brasil por uns meses, pelo menos, mesmo ganhando menos, eles procurariam o São Paulo em primeiro lugar para ver se seria possível essa composição. Mas, no momento, eles nem cogitam isso. Essa é a questão. Então, esse é o ponto, né? Se acontecer uma mudança de pensamento do staff aí do David Neres, vai procurar o São Paulo. Se o São Paulo vai ter grana para contratar, é outra coisa. Exato. E acho que a partir de então pode ir a outros times. Então, claro, pode acontecer ainda, mas é pouco provável, e pode ir para outro time também, o que também não é tão provável. O que é bem provável é que nossa cerveja está no mercado. Garoto. Sexta-feira, pô. Sexta-feira é dia de cerveja. Compre lá a cerveja do canal. Três rótulos, ó. A Love, que é uma Lager, a Três Zagueiros, que é uma Red Ale, e a Rage Against the VAR, que é uma IPA. Olha o sucesso que isso faz num churrasco. Você chega lá com uma Rage Against the VAR, pensa. Então vai lá no site da Zurafa, o link está aqui na descrição. Usa o cupom 3 Zagueiros e ainda ganha 5% de desconto, 5% de desconto. Tá? E vai sair mais uma cerveja, que a gente quer saber o nome. Nos dê o nome da nossa próxima cerveja. O nome da cerveja, tá? Vai lá e garanta a sua. Bom, a gente falou do Rogério super poderoso, mesmo apesar da derrota de ontem, e teve na primeira resposta uma cacetada ali no departamento médico de São Paulo, ou mais precisamente no médico que estava no jogo ontem, na hora do gol. Explicando. O Diego Costa tomou uma bolada na cara, desmaiou praticamente em campo, foi atendido fora. E aí, na hora de retomar para o campo, em vez dele entrar pelo lado que ele já joga, ele foi entrar pelo outro lado na zaga, o que fez com que o Arboleda tivesse que sair da sua posição, e aí saiu o gol do São Paulo. Como diz o Arnaldo, detalhes, pequenos detalhes. E aí o Rogério falou sobre isso e deu uma sapatada no médico do São Paulo nesse momento, e isso resultou no gol do Palmeiras, o gol que abriu e deu a vitória ao Palmeiras. Vamos falar sobre isso e vamos falar também que esse vídeo tem o apoio do OneFootball, que tem um QR Code na cara do Arnaldo aí.
porque você pode ver o campeonato alemão de graça e ao vivo. Aqui, ó o banner, ó. Ao vivo e de graça o campeonato alemão. Como? Baixando esse QR Code aqui. Quando você baixa, você ajuda a gente também. Fora que não é só isso, tem outros campeonatos do mundo no OneFootball e tem notícias, estatísticas tempo real de mais de 200 times do Brasil e do exterior. Campeonato Paranaense, Campeonato Catarinense e o Campeonato Carioca, que está na nossa cara aqui, para você deixar bem claro para você. Então, portanto, baixe lá o OneFootball, que você ajuda a gente, inclusive, ao baixar o OneFootball. Ou com o QR Code, que vai ficar mais um pouquinho na tela, ou com o link que está na descrição. Arnaldo, uma bela cacetada do Rogério no médico, depois de falar que não tinha água na piscina, agora ele vai no departamento médico ou reclamar do médico. Caiu, pegou mal essa história. Quem era o médico, afinal? Não era o doutor Sanches, que não estava no campo ontem. Quem era esse médico? Pegou mal. O Rogério abrindo mais ainda seus tentáculos no clube. Vai ser do jeito dele. O que significa essa pequena rusga ali dentro? Significa bastante coisa. Eu acho que, vamos lá, primeiro, vamos dar nome aos bois, né? Não era o doutor Sanches, era o doutor Tadeu, que é do Departamento Médico de São Paulo, não é o responsável pelo Departamento Médico, que é o doutor Sanches, mas era o médico que estava trabalhando no jogo, ali na beira do campo. E ele foi ele quem atendeu o Diego Costa. Aliás, fez exames depois no hospital, porque de fato a bola foi muito forte. Ele saiu, ele voltou para campo, né, Tironi? São Paulo sofreu o gol, ele ainda continuou, deu uma cabeçada na área, saiu jogando, foi fazer uma proteção, então ela estava passando mal, foi fazer exames, não constatou nenhum problema maior essa bateria de exames que fez o Diego Costa. Vamos lá. Rogério Ceni com o departamento médico, assim como outros departamentos, tem sido implacável a partir do momento em que se sentiu respaldado. Tem a ver, sim, com o episódio da água na piscina, que é uma outra questão de estrutura. A diretoria do São Paulo não se sente confortável com essa exposição pública das mazelas do São Paulo, mas ela já está conformada aqui com o Rogério Ceni grandão, vai ser assim mesmo, né? E esse episódio, de novo, poderia ser tratado internamente, é a conclusão da diretoria, mas com o Rogério não vai ser assim. Não foi só esse o problema dele com o departamento médico do São Paulo, tem a questão da demora das recuperações das lesões, tem um monte de situação aí avolumada. O Rogério está obcecado pelos detalhes e não tem nada mais que tire o Rogério do sério. E eu penso muito parecido, por isso que eu te falei ontem na live que aquilo ia me... parecia eu ali, na hora que estava vendo o jogo, quase matando o médico do São Paulo, que é a questão de você ficar com um homem a menos por alguns minutos em atendimento médico. O Rogério não suporta isso, e eu não suporto isso. O que aconteceu no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, já tinha acontecido outras 2 vezes no campeonato, com outros médicos, mas com o mesmo departamento. Qual que é a situação? O jogador tem um problema, ou um choque de cabeça, ou uma bolada na cara, ou uma coisa, não uma contusão mesmo, né? Um acidente. E aí o médico entra, presta o primeiro atendimento, sai com o jogador, sem maca, né? Aquela coisa de... E o jogador não consegue voltar imediatamente, né? Ou volta imediatamente, lembra o Igor Vinícius? Ou volta imediatamente com o olho no ano passado. Eu nem era Rogério ainda, né? Com o olho... Então, assim, o Rogério, ele definiu algumas coisas. Se o jogador não tem condição de volta imediata, ou seja, você tá tudo bem mesmo, você tá inteiro, só ir para a beirada ali quando o árbitro manda e voltar correndo, o médico do São Paulo tem a obrigação de chamar a maca. E quando a maca vem, aí tem o atendimento, ele pode pensar numa eventual substituição, ele pode ganhar algum tempo de recuperação. E não o que aconteceu ontem, de novo, foi pela 3ª vez no Paulista. 3ª vez. Sai o jogador sem maca, para que ele volte imediatamente, e o jogador não tem condição de voltar imediatamente, tá meio grogue ainda e tal. E aí ele demorou a voltar pelo lado oposto do campo. Aí é um detalhe a mais, né? Aí é um detalhe, é como se o médico
fosse da preparação tática do time. Mas o nível de exigência do Rogério é esse. Além de ele não ter podido, o Diego não ter conseguido voltar imediatamente, ele estava no lado oposto do campo, né? E não no lado do banco deles ali e tal, e não no lado esquerdo onde ele estava jogando. Então, não foi a primeira vez, entendeu, Tironi? E Sim. aquilo fica na cabeça. Nas outras vezes não teve um gol imediato, mas quase teve. E aquela questão, você lembra? O Rogério, jogador alto, bola aérea e tal. Tanto que o Rogério, ele nem fala da questão do Arboleda no lance. Ele fala que não conseguiu chegar no Rony. Ele fala que o Diego saiu, o Pablo teve que fazer a do Diego, o Pablo não conseguiu se posicionar direito, o Diego estava voltando para o campo e o Arboleda ficou sem saber se fechava o primeiro pau ou fechava o segundo pau. E aí saiu o gol. Então o Rogério ficou maluco por uma situação que já aconteceu outras vezes. Não sei se eu expliquei bem. Se o jogador não tem condição de voltar imediatamente, ele vai para a maca. É isso. Chama a maca. Entendi. Chama a maca, entra o carrinho. Exatamente. Aí o cara, primeiro, tem mais tempo de se recuperar. Segundo, já dá para saber o que é possível fazer, se o cara pensar em quem pode entrar e tal. O jogo para, literalmente. Resolver até taticamente ali, ó, o Pablo Maia, você vai ficar aqui, o Arboleda, você vai fazer aqui. Exatamente. Até para ele dar uma instrução com o jogo com a bola parada, entende? Exatamente, exatamente. Acho muito bom isso, para falar a verdade. Detalhes. Acho muito bom. Coisa que nem todo mundo pensa no São Paulo, então ninguém pensava há muito tempo. É isso então, né? Ficamos por aqui. Detalhes. Neres, Paulinho e médico. Certo, isso. Arnaldo? É isso, é o rescaldo. Olha, assinem o canal, apertem o sininho, deem likes nesse vídeo, inclusive. Fim de semana tem mais live. Fim de semana, domingo, São Paulo e Mirassol. Mirassol e São Paulo. Depois do jogo tem live, certo, Arnaldo? Deve ser time reserva, viu, Tironi? Tudo bem. São Paulo está obcecado, preocupado, apavorado com o jogo da Copa do Brasil contra o Manaus na quarta-feira. A prioridade da semana é São Paulo e Manaus na quarta-feira. Não é nem Mirassol e São Paulo e nem São Paulo e Botafogo pela última rodada do Paulista. E a gente vai também, ao longo daqui até lá, falar da situação do Sara, que saiu machucado. Isso. Né? Do Diego Costa com essa bolada na cara, mas parece nada muito grave nesse caso. É isso aí, rapaziada. Valeu. Tchau. Zum, garoto. Zum, garotinho.